Que o Senhor nos faça crescer, que o Senhor nos faça conhecer mais dele através das suas escrituras sagradas, em nome de Jesus. Eu fiquei na dúvida se eu comentava ou não, irmãos, mas eu vou comentar algo. É muito importante nós aprendermos com as escrituras sagradas, como daqui a pouco a gente vai ver, para a gente não ser levado de um lado para o outro, né, como Paulo vai dizer aqui na frente, né, no capítulo 4, aqui em diante. Foi anteontem, né, que eu vi um pedacinho de um podcast, né, que estava o pastor Ed Renekiewicz, igreja batista lá em São Paulo, com a pessoa desse podcast, né? O problema desses assim é legal até assistir, mas o problema é que a pessoa que coordena, né, não é uma pessoa que tem grandes, né, conhecimentos de Bíblia Sagrada, né? E eu quero falar apenas duas coisas, né? Porque esse senhor, né, há muito tempo ele vem advogando que a Bíblia, ela precisa ser reescrita. Segundo as palavras dele, a Bíblia precisa ser adaptada. E isso não é uma coisa só da cabeça dele. Isso é uma coisa que vem ganhando força no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Bom, em certas igrejas, né, que são mais liberais aí, né? Liberais no sentido de liberar mesmo, né? Já há uma outra Bíblia que suprime certas condenações que a Bíblia diz da sodomia e etc. Né? Já há uma outra Bíblia aí que suprime esse tipo de coisa. E a alegação dessas pessoas, ela é muito sutil. Né? Ela é muito sutil. A alegação dele para a pessoa que, coitado, ele não conhece muito de Bíblia, né? Foi que, né, você não pode ter na Bíblia uma carta como Filemon, né, que fala sobre escravidão. E o cara tentou argumentar um pouquinho, mas essas pessoas são astutas, né? Elas são lobos, tem a astúcia de Satanás. Tem a astúcia de Satanás, né? Ele trouxe uma mensagem, ele está dizendo, não foi isso que eu quis falar, mas estava gravado, se alguém quiser ler, né? Que falou que aquela conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, que a mulher podia entender que Jesus queria fazer sexo com ela. Isso está na mensagem dele. A explicação dele para esse tipo de coisa foi que a pessoa que está, veja bem, a pessoa que está lá no meu auditório, está com o celular, ela está na internet, então não precisa chamar a atenção dela. E meu irmão, minha irmã, se alguém vem para essa igreja com o celular para estar na internet, fique em casa. O que está fazendo aqui? Não entendo, sinceramente, não consigo compreender. O que está fazendo aqui? Perdendo tempo? Eu preciso chamar a atenção? Hã? Tirar minha roupa para chamar a atenção? Então, a sutileza, não podemos conceber escravidão. Então, a Bíblia precisa ser reescrita. Porque aí o cara falou, é cultural, sim, mas hoje não pode. Aí entrou em vários assuntos, como divórcio, um monte de coisa. Então, irmão, se a gente entra por essa seara, né, toda a Bíblia precisa ser jogada no lixo. Porque toda a Bíblia é cultural. Toda a Bíblia é da cultura daquela época. É óbvio. Foi escrito um apanhado de coisas de um período aí de 3.000, 4.000 anos, 5.000 anos. Então, esse tipo de coisa a gente precisa tomar cuidado, irmão. E a única coisa que a gente pode nos resguardar de coisas assim, porque os argumentos são realmente, como é que você vai mandar uma carta para o cara receber o escravo de volta? É inconcebível nos dias de hoje. Você fala assim, é verdade.
Então, irmãos, cuidado, irmãos. E a sua única defesa é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. O livro, eu vou falar sobre Filemão, mas o livro de Filemão tem um ensinamento que não tem nada a ver com escravidão. É um outro ensinamento. Mas a pessoa está debatendo com o leigo aí. Então vamos lá, irmãos, vamos ver o que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, que serve para a gente. Então, esse mistério que eu falei semana passada, não tem nada a ver com predestinação e com eleição. Falei semana passada. O mistério, o mistério que estava oculto era que agora, depois de Jesus Cristo, os gentios passam a fazer parte do povo de Deus. A palavra de Deus sai do judeu e vai para o mundo inteiro. Isso era algo que era inconcebível antes de Paulo trazer essa palavra. Então, Paulo fala, agora esse mistério foi revelado, que os gentios passam a ser co-herdeiros junto com Israel. Nós hoje somos o Israel de Deus. Nós hoje temos direito às mesmas promessas que foram dadas a Abraão, o pai do judeu, o pai da fé. Nós temos os mesmos direitos que o judeu que nasceu em Israel. Por quê? Porque Jesus, ele uniu o mundo inteiro. Então, agora versículo 10 do capítulo 3, diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Então, irmãos, Paulo diz aqui que o gentio e o judeu que aceita Jesus, nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós agora, mediante a igreja, revelamos ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. É a igreja, irmãos, que revela ao mundo a sabedoria de Deus. É o povo de Deus reunido que mostra ao mundo quem é Jesus Cristo. Olha só que confiança Deus depositou em nós, para nós mostrarmos a multiforme sabedoria de Deus reunidos com Deus. Então a igreja, irmãos, não é alguma coisa que pode acontecer, a igreja em casa, os desigrejados, essa sorte de coisas que vem por aí, A igreja é algo que Deus criou para que o seu povo se reúna e mostre ao mundo quem é Jesus Cristo. Agora capítulo 4, irmãos. Até o capítulo 5, versículo 14, Paulo agora começa a falar, 4 a partir do versículo de... Aqui no início do capítulo 4 ele fala da unidade do corpo de Cristo, Vamos ler aqui. 4, capítulo 4, versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E mais aqui à frente, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingida, à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, meus irmãos, Paulo diz que a igreja ela deve ser unida, assim como a Trindade é unida. Não deve haver divisões na igreja, ele fala isso em outra revista, não deve haver facções dentro da igreja, né? Talvez seja por isso que a Bíblia diz que a rebelião é como um ato da feitiçaria, né? Talvez seja por isso, né? Então, a igreja é uma, irmãos. Eu repito e canso de repetir, ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Você não é pior que o diácono e nem o diácono é melhor que você. Talvez você vá receber uma posição de honra quando chegar na glória maior do que a minha. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço o que você faz no seu dia a dia, mas a igreja ela deve ser uma, visando o quê? Como eu falei atrás, visando mostrar quem é Jesus Cristo. Então Paulo diz aqui que para esse fim Deus designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para preparar os santos para a obra do ministério. O meu trabalho aqui, o meu chamado aqui, é preparar você para a obra do ministério. Essa é a minha função. Essa deve ser a função de qualquer líder, né, ministerial que tem esses ministérios aqui que Paulo fala que deveria ter. Cada um pode ter um, não vou falar sobre esse ministério, que é o objetivo dessa mensagem aqui hoje. Mas esse é o objetivo. Irmão e irmã, é você que faz a obra ministerial. É você que chama as pessoas para vir à igreja. É você no dia a dia que dá, vamos entrar já nisso aqui, que dá testemunho de que é bom ser crente, de que Deus é maravilhoso. O trabalho do ministro é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado em Cristo Jesus e não seja levado por ventos de doutrina, não seja levado por espertalhões, não seja levado por coisas assim. Para isso é que Deus levanta. E levantou aqui os apóstolos, e tem levantado homens ao longo de toda a história da igreja, para quê? Para ensinar o povo. O meu trabalho é diferente do seu trabalho. Mas eu sei que isso ficou, não é? Porque, né? O líder tem que ter proeminência, né? Então ele tem que receber todos os louros, né? Então é ele que cura, é ele que salva, é ele que enche igreja, é ele que faz tudo, né? Ele bate o escanteio, vai cabecear, né? Se bobear, ele vai agarrar a bola. Ele é o dono da bola. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Veja
que Paulo, ele não ficou, a igreja que ele ficou mais tempo foi a igreja de Éfeso, 3 anos, alguma coisa. Mas Paulo não ficava parado na igreja. Mas ele ia ensinando as igrejas. Ele ia ensinando as igrejas. Para quê? Para que pessoas fossem edificadas. Para que pessoas pudessem falar de Cristo Jesus. Então isso precisa ficar claro, gente. Eu sempre obedeço nesse aspecto. Não, pastor, é você. A gente paga as contas aqui da igreja com o seu dinheiro. Às vezes é uma oferta, como aconteceu essa que acabou, às vezes veio uma oferta assim de fora. Mas é com o seu. Aí que a gente paga o aluguel, paga todas as contas, sustenta o ministério, tudo. Então, irmãos, o meu trabalho é ler a Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia Sagrada, buscar a direção de Deus para trazer uma palavra para a igreja, estar à disposição da igreja para qualquer coisa que a ovelha precisa, ensinar você, mostrar você o caminho que você deve andar. Esse é o meu trabalho. Agora, se alguém não gosta da palavra e tudo mais, aí tem um monte de igreja por aí, um monte de igreja, tem igreja para tudo quanto é gosto. Tem até igreja que suprimiram certas coisas, de Sodoma, coisas suprimiram. Então, a pessoa se encaixa na igreja que ela acha que é boa, sem problema nenhum. Mas esse é o meu trabalho. Meu trabalho não é plantar bananeira aqui, não é divertir você, é mostrar a você o caminho da salvação, o caminho que você vai ser abençoado, o caminho que você vai ver a Cristo Jesus. Esse é o meu trabalho. E o seu trabalho é, recebendo isso, você crescer e fazer a obra de Deus em você. Então é isso que Paulo diz aqui. Então, continuando agora, irmãos. Agora sim, a partir do versículo 17, 4:17. Até capítulo 5, versículo 14. Paulo agora fala como deve ser o nosso procedimento, as nossas atitudes nesse mundo, já que nós somos a igreja que vai mostrar ao mundo quem é Jesus Cristo. É através de nós que o mundo vai ver quem é Jesus. Então ele começa a falar, porque hoje tem essa coisa, É fácil você ver na televisão, Aquelas pessoas que não querem se converter, mas dizem que são convertidos. Aí vem a obra, Jesus habita no meu coração. E aí? E o exterior? Não funciona? Então Paulo começa a falar sobre isso. Versículo 17 do capítulo 4. Paulo diz assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão escurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo avidez com toda sorte de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade.
Então Paulo começa, vamos continuar depois no capítulo 5, né? Paulo está falando, olha, vocês se converteram, vocês são salvos, então vocês agora não podem mais viver como vocês viviam anteriormente. Vocês não podem viver na ignorância que vocês viviam anteriormente, porque agora vocês conhecem a luz de Cristo. Não pode haver, né, depravação, todas essas coisas que nós acabamos de ver aqui. Não pode haver nada desse tipo de coisa, porque vocês se despiram do velho homem e se revestiram do novo homem, que é aquele nascido de Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala em Coríntios, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fazem novas. Então, irmãos, se não é assim, né, por isso que eu estou conversando com as pessoas que desejam se batizar, né, para saber se elas realmente sabem quem é Cristo e quem elas são. Senão não adianta jogar na água. Vai jogar carne na água, vai sair carne da água. Não adianta. Então, nesse capítulo 5, ele diz assim, Paulo: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e entregou como oferta de aroma agradável. E aí ele começa mais uma vez a repetir o que ele falou, né? Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, e vai por aí afora. Ele repete a mesma coisa que ele acabou de falar. Às vezes o pastor tem que trazer sempre uma novidade, né? Mas se você reparar as cartas paulinas, Paulo se repete no meio da carta e Paulo se repete nas outras cartas. Mas hoje tem essa ideia de que a gente tem que trazer sempre uma novidade, alguma coisa nova, né? Então, irmãos, o crescimento espiritual tem que nos levar a uma nova vida. Esse é o grande problema. Isso é uma obra diabólica. Esse é o grande problema que freia o crescimento da igreja, faz com que a igreja não seja mais acreditável no dia de hoje. Por quê? Porque o testemunho daqueles que se dizem filhos de Deus convertidos é péssimo. É o mesmo testemunho das pessoas que vivem no mundo. Infelizmente. E aí o mundo, quando ele olha para a igreja, que a igreja devia ser aquela referência de quem é Cristo, o mundo olha para a igreja e fala assim, mas peraí, mas é igual. É igual. Então vem cá, se é igual, para que eu vou perder no domingo? Se é igual, para que eu vou, né, tentar andar direitinho? É igual. As mesmas coisas ruins e erradas que a gente vê com a pessoa que não é crente, e está vendo com pessoas que se dizem ser crentes. Esse é o grande problema. Foi isso aí que acabou com a igreja na Europa, é isso aí que está acabando com a igreja na América do Norte, e será isso que vai acabar com a igreja do Brasil. As pessoas olharem de fora e falam assim, peraí, cara. Pastor, hoje é ano de quê? 7. Não é isso? 7. Pastor não consegue financiamento de carro zero. Com todo respeito, Gari consegue financiamento de carro zero de R$100.000. Pastor não consegue financiamento de carro zero. Perseguição à igreja? Não. Muito picareta. Muito picareta. Aliás, as empresas, os donos falam assim, opa, pastor, obrigado. Eu vivi isso. No primeiro carro do meu filho. Eu fui um
carro usado, um Ford Ka, aqueles antigos, que a gente comprou para ele, né? E eu lá, inocente, né? Sei lá, pastor, igreja tal, não sei mais o que. Pastor, não passa não, pastor, não passou não. Isso não é tentador? Não, é tranquilo. Você não tem uma profissão? Eu tenho, eu sou contador. Tem CRC e tudo mais. Ah, então vou botar para o senhor que quer contador. Eu falei, mas não trabalho. Não, ninguém olha isso não, isso é besteira. É só botar que o senhor é contador. Eu falei, eu não vou inventar a história que eu estou trabalhando. Não precisa inventar nada. Posso botar que o senhor é contador? Me dá o seu CRC. Botou, vai aprovar. Eles estão errados? Não, eles estão certos. Certíssimo. Certíssimo. Num passado não tão recente, né, a bandidagem respeitava a igreja. Eu sei que a minha primeira igreja foi ali pertinho do Jacarezinho. Hoje, o pessoal fala assim, ele sempre é igual aos caras. É igual a gente. Então, irmãos, Paulo fala assim, olha, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo os amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável. Aleluia. A obra que o Espírito Santo faz em primeiro lugar no nosso coração, essa obra vem para fora. Se essa obra não vem para fora, é porque não foi feita nenhuma obra no nosso vida. Você pode estar certo disso sem julgar, sem nada, né? Se a gente tem, né, aquele que é santo, santo, santo dentro de nós, eu acho que a gente vai também ser pessoas santificadas. Amém? Então, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. O Espírito Santo, Jesus, Deus, Ele é uma pessoa. Deus, Ele é uma pessoa. Deus tem sentimentos. Deus não é uma energia. Deus não é algo que está lá no além, uma força cósmica. Não, Deus, Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele, quando cria todas as coisas, ele vê que a criação era boa. Ele mesmo fala, e ele viu que era bom. E quando ele cria o homem e a mulher, ele vê que é muito bom. Ele vinha todos os dias para conversar com Adão. Todos os dias à tardinha, Deus saía do seu trono e vinha conversar com o seu filho. E ela também, claro. Aí Adão, vamos, está cheio de bicho aí, vamos dar nome para os bichos. Senta aqui do meu lado. Eu vou mandar o leão passar na tua frente. Está passando o leão, passa a leoa. Que nome você vai dar? Leão. Viu esse aqui com uma tromba? Elefante. Ele se arrepende de ter criado o homem. Que o homem era mau, mandou o dilúvio. Ele chama a nós, ele chama a igreja de sua noiva. Ele fala que nós somos a menina dos seus olhos. Tudo isso é sentimento. Ele chorou quando viu o seu amigo dentro da gruta, enterrado. Lázaro. Jesus chora. Era a família amiga dele. Jesus tinha sentimento.
Jesus se lamenta diante de Jerusalém, porque Jerusalém não escutava as suas palavras. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então Deus, irmãos, tem sentimento. E o seu Espírito, o Espírito de Deus, também tem sentimentos. E para encerrar, irmãos, capítulo 4, versículo 30 e capítulo 5, versículo 18, (4:30) diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da sua redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Versículo 18 agora do capítulo 5. Diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, repita comigo: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu conheço todos aqui, não temos nenhum visitante. Você se aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você só o fez por meio do Espírito Santo. Isso aí não são minhas palavras, não, né? Eu vou só, não sabia abrir sua Bíblia não, mas vai ficar gravado, né? Mas o apóstolo Paulo, ele fala isso na sua carta aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então não existe essa possibilidade, irmãos, de uma pessoa que se diz salva, de uma pessoa que se diz que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não ter o Espírito Santo dentro dela. Isso é um erro, mas grosseiro, de uma certa vertente ainda, mas é grosseiro. É grosseiro. Porque ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que trabalha dentro de nós. É Ele que nos convence, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos ensina. Então, irmãos, todos nós que aceitamos Jesus, nós o fizemos mediante o Espírito Santo de Deus, e todos nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O problema é, veja que a primeira inserção, né, de 4:30, né, está dentro daqueles procedimentos do Filho da Luz. Paulo vem falando: olha, vocês devem agir assim, fazer isso assim, se livrar dessas condutas erradas e tudo mais, porque vocês são uma nova criação. E aí ele fala assim, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Não é só o Espírito Santo que tem sentimentos. Deus Pai tem sentimentos. Deus Filho tem sentimentos. Deus é uma pessoa.
Ele se importa com aquilo que você faz. Ele se importa com aquilo que você pensa. Ele se importa com aquilo que você fala. Porque Ele não está morando lá alguma coisa transcendental. Ele habita dentro de você. Então Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados. Falei sobre isso, já, sobre o selo do Espírito Santo, Mas fomos selados, nós vamos para o céu. Mas Paulo fala assim: não entristeçam o Espírito Santo. E ele continua aqui no versículo 18 do capítulo 5, dizendo: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos de glória e tudo mais. Nós podemos, irmãos, fazer uma reunião para que o Espírito Santo nos enche. Podemos. Já fizemos. Nós não podemos viver, irmãos, de reunião em reunião. Não podemos viver de uma reunião: Senhor, me enche com o Teu Espírito Santo, me batiza com o Teu Espírito Santo nesse dia, e você é enchido pelo Espírito Santo, e você é batizado mais uma vez com o Espírito Santo, e na segunda, na terça, na quarta, você não está se enchendo com o Espírito Santo, você está se enchendo com vinho. Isso é o que acha, Você está se enchendo com outras coisas. E isso vai levar ao entristecimento do Espírito Santo. Então Paulo fala: olha, deixe-se encher. Ou seja, a obra continua sendo de Deus. Não é aquela busca desesperada de dobrar os joelhos. Cada um tem a sua forma de entender, Senhor, eu quero isso, e Deus vem e faz, aí depois passou. Porque o óleo seca, o azeite seca. Então é necessário, irmãos, estamos falando de uma cultura aqui, onde as pessoas bebiam vinho quase todo dia. Então Paulo está falando assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem. Você perde o controle quando você bebe muito vinho, vai levar à libertinagem. Mas ao invés de você beber vinho, se encher de vinho para ficar alegre, se encha das coisas de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai te encher. Entende, irmãos? Como? Falando entre si com o salmo. Não vai ficar com a Bíblia aberta, irmãos. O salmo, irmão, bom dia. Salmo 23, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmão, Salmo agora 91, Irmão, agora Salmo 121. Não é isso que Deus está aqui, Paulo está falando. É que a nossa boca esteja cheia de coisas de Deus, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração a Deus, dando graças continuamente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos esse tipo de coisa, irmãos, nós começamos a ficar debaixo da influência, não do vinho, mas debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. E aí não apagamos o Espírito Santo. E agora, só finalizando, irmãos, quando você se converte, a velha criatura continua dentro de você. O velho Antônio está aqui dentro. Ele não morre, não. Ele continua aqui. Só que agora ele tem um outro Senhor, que é o Espírito Santo. A velha criatura agora ela é escrava do Espírito Santo. É verdade que às vezes, a velha criatura vem à tona. Não vem? Vem ou não vem? Se falar que não vem, é mentira. Mentira é pecado. Vem à tona.
Mas, irmãos, é o Espírito Santo que nos fortalece. Ele é o poder de Deus. Por isso Jesus falou, né, não saiam de Jerusalém até vocês serem batizados, receberem poder do alto, receberem fogo do alto, para a obra que vocês têm para fazer. É por isso, irmãos, que a gente vê numa mesma igreja pessoas que são fortes espiritualmente e pessoas que são fracas espiritualmente. As duas são salvas, as duas vão para o céu. Mas uma teima em não se encher com salmos, hinos, cantos que vai cantando, e aí o Espírito Santo vai se entristecendo, se entristecendo, se entristecendo. E daqui a pouco aquela pessoa se torna predicada. Então, irmãos, é fundamental. Todos nós queremos a humanidade quer principalmente duas coisas que só Deus pode dar. Porque é fruto do Espírito. É paz e alegria. Em primeiro lugar está a paz. O mundo inteiro está atrás de paz. O mundo inteiro está atrás de alegria. Poderíamos botar, não é certo, não botar assim, né? Ser feliz. E essas coisas são fruto do Espírito. Fazem parte do fruto do Espírito. Se não tem fruto do Espírito, se não tem o Espírito, não tem fruto do Espírito. Mas nós temos o Espírito Santo. Então esse fruto pode produzir paz. Agora, se nós teimamos, né? Depois você medite nisso aí, teimamos em nós entristecemos o Espírito Santo, né? Continuamos vivendo a mesma coisa que a gente vivia a maneira antiga, antes de aceitar Jesus. Aí o Espírito Santo se entristece, em Tessalonicenses ele fala que apaga o Espírito. Não é que o Espírito foi embora, é que o poder dele em nós parou de se manifestar. Então, irmãos, se nós queremos ser pessoas alegres, felizes, vamos cultivar a linguagem do Espírito Santo em nossa vida. Eu podia muito bem ter ficado em casa hoje. Muito bem. Não estou me sentindo nada bem aqui. Mas eu falei, não, o diabo não vai me levantar assim. Isso não pode, irmãos. A gente não pode. Né? O diabo vai sai correndo. Não. Ele quer nos frear, ele quer fazer coisa, mas a gente tem que resistir. A próxima semana a gente vai falar sobre isso, né? De Efésios capítulo 6, a gente precisa falar do Espírito de Deus, me renova, me reforça. Então, irmãos, curva a sua cabeça, por favor. Ah, Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Sem Ti não há nada somos. Então levanta cada irmã dessa igreja. Aquele que está cansado, que seja fortalecido pelo Espírito de Deus.